Olá, meu nome é Deise Neves, eu sou nutricionista e eu quero passar um pouco da minha experiência e compartilhar para você aqui como eu fiz para emagrecer mais de 50 quilos. Bom, durante a faculdade de nutrição eu cheguei a pesar 117 quilos, para a gente poder perceber também que a teoria ela é muito legal, mas a prática é um pouco diferente. A história pessoal de cada um e a maneira como cada um enxerga o emagrecimento, o próprio corpo, as qualidades, os defeitos, como encara a vida é muito diferente. Mas eu posso falar uma coisa aqui importante para você. Não foi a partir de dieta nenhuma. Eu nunca gostei de fazer dieta, nunca gostei de passar uma dieta. Obviamente, em alguns casos elas são necessárias sim, né? Algumas pessoas conseguem, até gostam de seguir, mas dieta é uma coisa restritiva demais. Às vezes você passa fome, come coisas que você não gosta, na hora que você não quer, né? Da forma que você não quer, e você fica restrito ali a uma situação e acaba se frustrando por não conseguir seguir exatamente aquilo que foi passado. Então, por esse e outros motivos, eu sempre fui um pouco avessa, embora sempre tentando me ajustar a alguma dieta. A minha história de emagrecimento de mais de 50 quilos foi ao longo de 4 anos. Então teve muita perda de peso, teve ganho de peso, teve vitórias, teve derrotas, né? Teve um esforço pessoal, motivação o tempo todo. Então eu quero passar e dividir com você aqui nesse canal essa história que a gente vai ter muita coisa para contar. E uma coisa interessante foi que eu me encontrei bastante estudando sobre o comportamento alimentar. Essa abordagem não dieta me trouxe muito esclarecimento sobre a minha própria condição, que até então eu não conseguia achado na ciência que respaldasse a maneira com que eu tinha emagrecido, né? Sem dietas, me redescobrindo a minha própria maneira, né? Então a gente tem que perceber que qual é a motivação, né? Qual é a motivação que eu tenho? Bom, o primeiro ponto do emagrecimento, quando a gente chega num estado ou por doença, ou por insatisfação corporal. Existem diversos motivos, podem até ser um comentário de alguém, né? O olhar alheio é muito cruel nesse momento, né? A forma que a gente se enxerga, né? Ou às vezes uma coisa simples como passar numa loja, querer vestir uma roupa e não conseguir, né? Não saber que aquele figurino não fica legal para você. E a gente pode se motivar de diversas formas, né? De repente você quer subir um cavalo e não consegue, você quer brincar com as crianças, quer brincar com os amigos, quer ir com os amigos para lugares, né, que são mais, precisa ter uma disposição maior, e às vezes o sobrepeso ali tá te impedindo, né, de se realizar fisicamente, mentalmente, né? E a sua relação com o corpo fica abalada. Então, seja o motivo que for, eu tive um problema no joelho, tive um tendão rompido, né? Então, esse tendão rompido, na época eu não tinha plano de saúde e eu não tinha muita opção. Então, eu tava com muito peso, com o joelho rompido, quer dizer, eu tinha todos os motivos ali para ficar estagnada. Mas isso a gente sabe lá dentro da gente a gente tem aquela força interior que no fundo a gente sabe que tem. E eu não desisti, eu falei, bom, agora chegou no limite, não dá mais para continuar assim, né? Então, o que que eu comecei a fazer? Bom, eu vou fazer alguma coisa por mim, né? Encontrei um grupo de ciclismo, né? Eu não tinha uma bicicleta top, eu só fui, né? E dali em diante eu comecei a frequentar esse grupo de ciclismo. A princípio, não é o esporte que vai te emagrecer pela quantidade de calorias que você perde, né? Mas você tem a motivação ali, você começa a perceber que aquele esporte, aquele movimento que você fez na sua vida está te trazendo algo positivo. E essa é uma grande motivação que a gente tem que se encontrar para poder continuar. Bom, e aí continuei, né, pedalando, né, praticando o ciclismo, mas não perdi peso nenhum a princípio. O mais legal era você conhecer pessoas, ir a lugares diferentes, se redescobrir, saber que mesmo depois de ter pedalado, se exercitado ali, se cansado todo, chegava no final, você estava pleno e realizado, sabendo que conseguiu pelo menos aquele desafio. E é um dia de cada vez,
né? Então essa motivação que eu tinha, né, que era o tendão rompido do joelho, né, problema na patela, enfim, eu tinha que continuar, né, porque eu não tinha plano de saúde, não tinha, era muito demorado entrar na fila do SUS para conseguir a cirurgia, era um processo muito longo, e eu tava ali vendo que tava difícil a situação, né? Então eu comecei a movimentar, fazer o ciclismo por causa do joelho para poder fortalecer pelo menos, né, até que uma hora eu pudesse fazer. Bom, e aí eu fui, mas ainda com sobrepeso, ainda muito pesada, estudando nutrição, né? Então a gente viu que a teoria, ela é muito legal, a questão dos nutrientes são super importantes, né? Cada alimento tem ali um potencial, né, de, não digo de cura, né, porque cura é uma palavra que isso é uma solução de um problema, né? A gente sabe hoje que os alimentos, eles potencializam, né, oferecem vantagens, qualidades ali, mas não exatamente poder de cura. Então a gente vai vendo na faculdade de nutrição que tudo aquilo, todas aquelas regras, todas as questões envolventes a nutrição, naquele momento eram focadas para o nutriente, né? Então a gente começa a ficar preocupada com o nutriente, né? O que que tem na banana? Tem o potássio para evitar cãibra, a proteína de boa qualidade, né? É bom para a formação da musculatura, e afinidade de alimentos aí que a gente pode usar de maneira adequada para fazer um bem para a gente, para fazer um bem mesmo, né, que a gente sabe que o alimento tem. Então a gente traz aquele benefício do alimento e a gente se nutre daquele benefício. Mas a gente vai descobrir isso aqui, que a gente se nutre daquele benefício, né, que mesmo estando cientificamente comprovado ali, tem uma coisa que a gente nutre que é além do nutriente, né? A gente se nutre de uma ideia, a gente se nutre de um conceito, de uma identidade que a gente coloca no alimento. Então, a gente vai percebendo aí que o alimento, ele faz parte da vida das pessoas desde que elas nascem, né? A primeira memória afetiva da criança ali, além do líquido amniótico que é ingerido no útero materno, né? A primeira memória afetiva em relação ao alimento é o leite materno. Então, a gente tem um vínculo muito grande. O alimento está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Desde a hora que a gente nasce até o finalzinho, né? Então a gente tem muitas memórias afetivas em relação aos alimentos, né? E a construção da nossa relação alimentar, da nossa educação alimentar é construída através dessas memórias. Então, que tipo de memória alimentar a gente tem? Que tipo de memória alimentar a gente foi ensinado a construir e ter com esses alimentos, né? Então, quando a gente, por exemplo, é pequena, é muito comum, né? Sempre que a criança chorar, a mãe, o responsável, o pai, achar que a criança está com fome. E tudo que a criança chora, coloca ali uma mamadeira, oferece um alimento. E muitas vezes não é só por fome que a criança chora, mas se toda vez que a criança chorou, o pai, a mãe, o responsável ofereceram uma mamadeira, a criança começa a pensar, ué, se eu tenho um outro problema que pode ser querer uma atenção, está com frio, está com algum incômodo, pode ser outros problemas que a criança tá. O motivo dela estar chorando pode ser outro que não fome, mas se toda vez que ela chorou foi alimentada, bom, então a gente começa a relacionar isso. Bom, então qualquer problema que eu tiver, dá uma mamadeira aí, dá uma comida que certo deve estar solucionado, né? E assim a gente vai construindo o nosso padrão alimentar, né? Mas isso não quer dizer que na vida adulta você precisa manter o mesmo padrão. A gente pode ir reeducando e se reconhecendo, ressignificando essa história alimentar, né? Então, na infância, eu era ensinada a comer até o final, né? E não pode deixar no prato. É muito comum isso, né? As pessoas se relacionarem, o desperdício, por exemplo, não pode desperdiçar comida. Mas, ao mesmo tempo claro, não é bom desperdiçar comida, mas então seria melhor colocar menos no prato. Porque quando a gente assimila a ideia de que a gente não pode desperdiçar comida e tem que comer tudo, você acabou de ultrapassar um limite corporal ali, que às vezes... Se você ouviu o seu próprio corpo, você já chegou no limite ali. Não quero mais, obrigada. Tudo bem, deixa no prato, deixa para outra vez, guarda. Entendeu? Passa para outra pessoa. Mas, se você come pela obrigação de comer, de não desperdiçar, o seu corpo não está sendo ouvido. A sua saciedade, a sua noção da sua própria saciedade corporal começa a ficar diluída ali. Você para de perceber aonde é que você está saciado. Então, a gente
educado, né? A gente é ensinado, às vezes, a não desperdiçar alimento e a gente acaba perdendo esse sentido da saciedade, né? Então, a gente precisa se reconectar novamente no nosso corpo para poder se encontrar e perceber qual é a real necessidade do nosso corpo, da nossa mente, né? E a nossa relação social com os alimentos, né? Tudo pode mudar. Tudo pode ser reconstruído e ressignificado, né? Uma questão importante das memórias afetivas é que elas são construídas e elas também podem ser ressignificadas ao longo do tempo. Na questão do comportamento alimentar, como eu nunca me identifiquei em fazer dietas, a questão é, quando chega uma pessoa, né, sempre, vê a gente nutricionista, fala, me dá uma dieta aí, então eu sempre falo, eu não tô aqui para passar dieta para você. Caso se for um caso necessário, você realmente tiver e você realmente sentir a necessidade e eu poder perceber que você tá pronto para seguir uma dieta, que é isso que você precisa, obviamente isso pode ser solucionado. Mas o ponto-chave aqui não é você seguir uma dieta restritiva, porque a chance de você se frustrar é muito grande. E as dietas também a gente já foi provado hoje cientificamente que toda restrição gera uma compulsão. Isso quer dizer o quê? Se você é restrito de um alimento que você gosta, se você começa a seguir uma dieta e é muito restritivo em relação a isso, porque você quer chegar no seu objetivo, né, da melhor forma possível e você começa a seguir uma dieta, além de ficar frustrado, porque é muito difícil seguir uma dieta a longo prazo, né? Você acaba tendo situações ali durante a sua vida que ficam difíceis mesmo de você seguir uma dieta. Você tem um final de semana, você tem uma festa, você tem um social, você tem um familiar, né? Você tem a sua necessidade psicológica, emocional, né? E tudo que envolve a alimentação. Então, a dieta, né, ela é baseada o quê? Nos nutrientes, né? Ela é feita ali para atingir a sua necessidade biológica, fisiológica, nutricional. Mas muitas vezes ela não engloba a sua necessidade psicológica, a sua necessidade social, familiar e tantas outras aí, como crença, política, né? Que estão envolvidas no processo da alimentação. Então, o nosso foco aqui é a gente perceber e desenvolver habilidades que a gente possa lidar melhor com essa questão alimentar própria, se relacionar bem com o corpo, se relacionar bem com os alimentos, né? Sem restringir. Então, saiba que você está autorizado, você pode comer o que você quiser. A comida está liberada para você. O que a gente vai aprender aqui é como a gente lidar com isso, né? Como é a melhor forma da gente fazer escolhas boas alimentares, né? Como a gente se entender e entender o nosso próprio corpo para chegar numa conexão corporal. Que você é capaz de fazer boas escolhas, você é capaz de entender o que o seu corpo precisa emocionalmente, como a comida funciona no seu emocional, né? A comida, além de nutricional, ela tem outros aspectos também. Ela tem um aspecto social, né? Então, quando você tá, por exemplo, numa reunião de trabalho, ou você está num evento, né? Ou mesmo em casa, em família, né? Que tem ali mais pessoas, a comida ela ganha um aspecto social e não somente nutricional. A comida é aquele ponto comum com as pessoas, que você compartilha os mesmos gostos, né? A comida unifica. Então a gente tem que ter um olhar e perceber que dentro de uma dieta a gente muitas vezes não coloca essa questão. Mas você está comendo ali também pelo lado social, é importante você perceber qual é o ponto que faz mais importância para você na hora da sua escolha alimentar. Então, se você, por exemplo, está comendo porque está uma reunião de trabalho ali, uma reunião familiar, ou você está em outras pessoas, né, relacionadas ao aspecto social, você está comendo sim por sociabilidade, né? Embora tenha outros aspectos que podem ser incluídos, gostos, nutricional, a gente tem que perceber qual é o aspecto mais importante no momento da nossa escolha alimentar, né? O que está motivando eu fazer aquela escolha naquele momento. Outro aspecto também, né, que a gente sabe hoje que também é muito comum, né, a gente fazer escolhas pelo aspecto status,
né? Quantas vezes você viu pessoas ou você mesmo escolher um alimento porque ele é mais famoso, ele tem uma marca melhor, né? Ele é mais caro, ele chama mais atenção. Por quê? Porque a gente tem necessidade de comer alguma coisa que traduza a nossa própria necessidade de se nutrir da ideia do que a gente está comendo. Então, de repente, comer por status, você acaba se nutrindo daquela ideia, né, que o status traz e tudo que envolve o status, né? Tudo que leva a alguma comida, algum alimento a ter o status. Então você vai se alimentar daquilo. Eu vou te dar um exemplo: você está numa praça de alimentação de um shopping ou no centro da sua cidade e tem lá um hambúrguerzinho, tem lá uma comida lá que é muito boa, né? É uma comida normal, tem uma carne, tem uma salada, tem um pão, de repente um arroz, mas de repente tem aquele outro lá, aquele fast food mais famoso, conhecido, né, que tem uma fila enorme, que também tem um pão, tem uma carne, tem uma salada, né? Pode ser a mesma coisa, como também pode não ser, mas levando em consideração que esse outro lugar que é simplesinho, que é básico, né? Às vezes tem até um preço mais acessível, não te traz o status, né? Mas você escolhe aquele outro lugar que talvez nem tenha um sabor tão bom assim, talvez não seja tão melhor assim, né? E você escolhe. Às vezes a gente tem que estar ciente dessas situações, né? De por que a gente está fazendo as escolhas que está fazendo, né? Para a gente poder se entender em que sentido? Poder saber qual é a consciência alimentar que eu tenho. Para a gente poder saber o que a gente está fazendo no momento, o que a gente está motivando a nossa mente a escolher. Então, a partir do momento que você está ciente e consciente de por que você faz as suas escolhas alimentares. Então é só você parar ali naquele momento, antes de fazer a sua escolha alimentar e pensar, bom, por que eu estou escolhendo fazer isso? Né? Qual que é a minha questão importante aí? Eu estou escolhendo pelo aspecto social, porque está todo mundo ali? Ou eu estou escolhendo a minha comida pelo status, porque é mais famoso, é de marca, dizem que tem um gosto bom, né? Porque eu interiorizei a ideia do alimento, eu vi numa propaganda, né? Achei ótimo, achei fantástico, quero comer aquilo, quero experimentar. Ou pelo aspecto financeiro, né? De repente você está comprando alguma coisa ali final do mês porque é mais barato, né? Também a gente tem que saber por que a gente está fazendo as nossas escolhas. E pode ser por crença também, de repente eu tô comprando um alimento, consumindo um alimento na crença de que aquilo vai curar uma doença, de que aquilo vai fazer muito bem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na questão crença existem muitos alimentos, sim, que trazem benefícios, tem questões terapêuticas envolvendo os alimentos, mas nem tudo que reluz é ouro. Então a gente tem que perceber que muitas crenças são disseminadas, aí muita informação errada, né? Prometendo milagres, né? Ah, toma esse chazinho ali 2 vezes por dia que você vai emagrecer. Só que não é bem assim. A gente tem que perceber que alguns alimentos, eles potencializam, eles nos dão ânimo para poder continuar. E o mais importante desses alimentos que a gente come achando que vai emagrecer é a ideia de que a gente interioriza, se nutre da ideia de que a gente precisa emagrecer e não necessariamente o fator que está sendo exposto ali, como por exemplo os chazinhos emagrecedores, comidas emagrecedoras. Isso não existe, tá ok? Eu tô sendo muito sincera com você para você poder se atentar e não cair em mentiras, em golpes, tá? Porque não existe alimento nenhum que emagrece. Qualquer alimento que é calórico não vai te emagrecer, né? O que a gente pode usar é de forma inteligente, né? A diversidade biológica a gente tem nutricional aí para poder realizar e alcançar nossos objetivos, né? Então, um outro aspecto que a gente tem que perceber também na hora da alimentação, eu estou escolhendo pelo social, pelo status, pelo preço ou pelo gosto, pode ser também. Sabe quando você fica pensando naquele alimento ali, você já pensou assim, falando, nossa, parece que eu tô até sentindo o gosto na boca. E a gente realmente sente, a gente consegue sentir o gosto de um alimento na boca. Então, quando você consegue já perceber, ter a memória afetiva daquele sabor, você consegue imaginar comendo. Então, você tem que ir lá e realizar o seu desejo. Você tem que ir lá e colocar realmente aquilo na boca, mesmo que você já tenha sentido todo o sabor daquilo através da sua memória. Então, quando você faz uma escolha baseada
principalmente no gosto, né? Então, você está fazendo uma memória por gosto, né? Então, existem muitos aspectos que a gente tem que perceber nas nossas escolhas. A gente também faz escolha por disponibilidade. Quando é que eu estou fazendo uma escolha por disponibilidade? Bom, se eu estou em casa, ou estou em algum lugar, a comida está ali disponível para mim. Às vezes eu não estou com fome, às vezes eu não estou com vontade, mas eu só estou comendo porque está ali disponível, às vezes para matar o tempo, né? Para passar o tempo. Bom, essa é uma questão meio perigosa, porque se você come só porque está disponível, o seu corpo, ao momento que você está comendo ali, às vezes sem ver, né? Pode ser um impulso ali que você tem sobre o alimento. Quando você come só por distração, o seu corpo muitas vezes não identifica aquele alimento, né? Como uma refeição, e você acaba comendo ali, já se alimentou, já a quantidade já foi suficiente para uma refeição. Mas como você não estava ali prestando atenção, você comeu só por disponibilidade, você vai acabar querendo fazer outra refeição completa. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma refeição, o corpo tem que entender que a gente está fazendo uma refeição. O corpo tem que compreender, a gente tem que estar conectado com o nosso corpo para a gente poder se sentir saciado, né? Então, o momento certo é quando você está com fome. Estou com fome, é hora de comer. Aí, quando você está se preparando para comer. Então você tem um horário ali, ou chegou a sua fome e você quer comer. Então você tem que se preparar para o corpo entender de maneira completa aquele momento da alimentação. Como é que faz isso? A gente tem que estar no presente, né? A gente tem que estar no momento presente, no momento da alimentação. O que é isso? Bom, a gente tem que começar a usar os 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar, né? Por quê? E o tato, né? Que a gente também pega os alimentos. Por quê? Porque esse sentido, quando a gente aguça esses sentidos, a gente está no momento presente. Quando a gente consegue perceber essa conexão corporal, significa que a gente está no momento presente. Então, você estando ali usando os seus 5 sentidos para fazer a alimentação, você vai conseguir conectar muito melhor com o seu corpo e com o alimento que está ali. Você vai poder fazer uma refeição consciente, né? Então, quando você chegar no momento ali, você vai ouvir as panelas, vai ouvir o chiado da panela, né? Vai ouvir os talheres, de repente todo dia no seu horário de alimentação tem um apito lá, algum sinal ali que simboliza que chegou a sua hora de comer. Depois você vai olhar, né? E quando você olha, a sua visão também te diz muitas coisas, né? Você tem que perceber o alimento. O que que você vê ali no alimento? Você vê as cores, os formatos, né? A sua visão ali te traz uma memória daquilo, né? O que que você está percebendo quando você vê? Então você tem que olhar e comer com os olhos, olhar inteiramente, estar presente no momento presente. Então você senta, você está ali se alimentando. Então você começa, antes de comer, você começa a sentir o cheiro do alimento, né? Então o nosso olfato tem mais de 20.000 memórias, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente guarda muitas memória sobre os alimentos, né? E tudo que a gente comeu ao longo da vida. Então você sente o cheiro do alimento antes de comer, você vai lá na sua memória e fala assim, o que é que eu estou me lembrando daquilo, né? O que que esse aroma, né, tá me lembrando, me remete. E quando você sente esse cheiro, você sente o aroma da comida, você de alguma forma já está começando a produzir lá o ácido gástrico, a sua boca já começa a liberar saliva e esse já é o momento da refeição. Então, quando você coloca essa atenção, o seu corpo vai perceber e se preparar muito melhor para se alimentar, né? E o último sentido que a gente usa o tato também quando a gente pega o alimento, a gente sente a temperatura, né? A gente sente a textura, a gente sente né, o contato também. E o último sentido que a gente vai usar realmente para poder comer é o paladar. Esse é o último que a gente usa. Por quê? Porque depois de ter ouvido, depois de ter visto, depois de ter cheirado, a gente vai começar a sentir o gosto. Então você coloca ali na ponta da língua, a gente tem que perceber que a gente sente, né, diferentes gostos e que o primeiro gosto do alimento é diferente do último gosto que a gente sentiu, né? Então, quando você coloca primeiramente o alimento na boca, é um gosto. E a gente tem que saber a diferença de gosto e de sabor. Porque gosto é o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o gosto umami.
né? Mais recentemente descoberto aí. Então, o gosto são esses 5. E o sabor, o que que é? O sabor é a mistura dos alimentos e tudo que é aquilo que ele nos proporciona. Então, quando a gente sente o gosto, a gente começa a perceber os sabores, né? E o primeiro sabor que a gente percebe ali quando a gente começou a mastigar é diferente do último, né? Então, se você começar a mastigar bem devagar, ali tendo paciência com o alimento, a tendência da nossa língua é logo jogar para dentro. Se você perceber, a sua língua tem um potencial incrível, ela tem praticamente vida própria, né? Ela vai tentar o tempo todo, por quê? Porque já é um hábito, ela já está no automático ali, colocou, jogou para um lado, a língua jogou para o outro, ela já quer engolir. Mas você precisa criar um novo hábito, uma nova habilidade, aí desenvolver uma nova habilidade de controlar melhor a sua língua. Para quê? Para poder aproveitar o sabor, para poder estar no presente, sentir o gosto, né, do alimento. Essa questão é muito importante e a gente deve se atentar para estar no presente. Quando a gente está no presente, que a gente olha para o alimento, a gente vê também uma identidade, né? A memória visual, a memória olfativa, a memória do paladar, né? A memória afetiva gustativa, né? A gente tem que trazer isso e se perguntar o que esse alimento me lembra, qual foi a primeira vez que eu experimentei, em qual situação que ele esteve presente na sua vida, o que esse alimento significa. Porque o alimento também ele tem uma coisa importante que é o simbólico, né? O simbólico do alimento, o que aquele alimento significa para mim, né? Então a gente tem diversas simbologias ali e às vezes um aspecto da identidade do alimento às vezes é muito presente e muito importante, porque a gente sabendo a identidade do alimento, sabendo o que ele significa, o que é que eu estou comendo, estou me nutrindo de que ideia, você sabendo disso, você vai interiorizar e se nutrir de uma ideia sobre o alimento, né? Porque o alimento tem esse potencial, sim, de resolver problemas, né? A gente tem essa questão, o alimento ele tem esse poder, né? Muitas vezes a gente está ali num dia ruim e usa o alimento para poder, não que isso seja errado, né? Porque o alimento ele tem esse poder, se a gente pode usar. O problema é quando a gente tem um dia muito ruim, um problema muito grande e a gente acha que a gente tem que comer mais e mais e mais, né? Então por isso é bom a gente conseguir separar e a gente vai desenvolver essa habilidade aqui de conseguir separar o comer emocional do comer físico, a gente começar a se relacionar melhor com o nosso corpo e com as nossas próprias necessidades fisiológicas, tá ok? Bom, a gente come por diversos motivos, né? O que a gente precisa entender aqui para conquistar o emagrecimento é a gente estar conectado com o nosso corpo, com as nossas vontades, para a gente conseguir se realizar como pessoa e ter uma relação boa com os alimentos. Bom, o meu motivo para não ter dieta, além da questão financeira, pode ser caro, dos horários, dos alimentos e outras questões que se restringem ao nutricional, né, na questão da dieta. Eu acredito na liberdade, você tem que ter a liberdade de ir, de comer, de fazer o que você quiser, de fazer suas próprias escolhas. Então, a partir do momento que você aprende a fazer suas próprias escolhas, é muito melhor, muito mais satisfatório aquilo. E essa satisfação também gera saciedade. Então, quando você come no presente ali, quando você está presente na hora da alimentação, que você sabe a identidade. O que é saber a identidade do alimento? Bom, identidade é você olhar para ele e o que você conhece daquele alimento? Qual a memória que te remete? Então, se é um alimento, por exemplo, como o leite, vai te remeter lá na sua infância, né? Se é um alimento que você foi introduzido para você quando você tinha 3 anos, uma papinha de inhame, por exemplo, então você vai começar a relacionar, bom, essa minha história foi introduzida em tal momento, tinha tal sabor, né, e a memória afetiva é muito grande, ela significa muito pra gente, só que a gente tem que ir lá na nossa memória, às vezes a gente não tem isso consciente, mas é importante a gente estar ciente, saber o que a gente sabe de verdade. Então, o que você sabe sobre a sua relação com os alimentos? Qual seria a sua autobiografia alimentar sobre os alimentos? Né? Então, quando a gente se pergunta, está presente, sabe a identidade, o que mais que é sobre a identidade do alimento? Você sabe como é que ele é feito, como é que ele é produzido aquele alimento, se ele é um alimento industrial, se ele veio do campo, né? Se ele é lavado, se ele é colhido, se ele fica no sol, quanto tempo ele leva para crescer, se ele é de uma árvore, se ele é de uma plantinha, né? Se ele é uma raiz, né? Se ele é um animal. Existem muitas questões aí sobre identidade.
uma delas também é como ele é feito, né? Então, como é que faz para preparar aquele alimento, né? Então, a identidade que você cria ali em torno da alimentação, se você tem um ritual para você fazer aquela alimentação, se você prepara ele, a forma que você prepara, que você trata o alimento mesmo, né? Como até ele chegar na sua boca, né? Então, tudo isso, que história, onde ele esteve presente na minha vida, né? O que eu sei? Será que nutricionalmente é um carboidrato, um lipídio, uma vitamina, fibras ou mais coisas, né? Esse alimento sempre tem alguma coisa a mais ali para acrescentar. Então, essa identidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui de alimentos que tem uma identidade muito grande. A Coca-Cola, né? A gente conhece ela há muitos anos e de tanta gente ver a mídia, né? Porque a gente come por mídia também. Você já parou para prestar atenção quantas vezes você fez escolha por mídia? Né, de você querer um alimento, você ver um alimento, olhar uma propaganda ali daquela carne assando, daquela fumaça saindo, daquele queijo derretendo e você já comprou a ideia, não, aquilo ali deve ser maravilhoso, você vai lá e come por mídia. Então você tem que estar ciente das suas escolhas, né? Porque a Coca-Cola tem aí uma propaganda muito extensa, né? Muitos outros alimentos. Se a gente for parar para pensar, hoje tem até canal, né, sobre alimentação e que ali gera uma identidade também bacana. Então a gente tem que saber o que a propaganda está me influenciando, a ideia do alimento, qual que é a ideia, né? É uma família feliz, né? A família Doriana, é o legal, né? O Red Bull, te dá asas. Então a ideia, a identidade do alimento também através da mídia é muito interiorizado. Só que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas para não deixar a mídia também influenciar, porque a ideia deles é vender a todo custo. Então eles pegam mesmo, eles trabalham o sabor, né? Mas isso nutricionalmente pode ser duvidoso, às vezes a gente não está fazendo boas escolhas. Então a gente tem que estar fazendo boas escolhas, o quê? Consciente, saber por que eu estou fazendo escolha. E por que é importante a gente saber por que a gente está fazendo as escolhas? Porque se a gente tem um objetivo, né, que é emagrecer, ganhar qualidade de vida, então a gente vai chegar nesse objetivo como? Sabendo aonde a gente está. Então, se eu sei o meu momento presente, se eu estou consciente do meu momento presente, se eu sei qual a minha situação atual e por que eu faço as escolhas que eu faço alimentares, então, a partir desse momento, eu posso ter consciência da onde eu quero ir. Então, a gente saber aonde a gente está para saber também aonde a gente quer ir. Essa é a importância da gente ter a consciência alimentar. Bom, eu vou terminando por aqui e eu quero que você saiba que você precisa ter motivação, encontre a motivação que for necessária para você, tá? Esteja ciente dela, fique animado, porque você vai conquistar o que você precisa sim. Eu tô aqui para estar com você, te acompanhar e passar todas as dicas no meu processo de emagrecimento e como nutricionista também, então a gente vai dividir essas duas coisas. E o emagrecimento é uma coisa gostosa, é uma conquista fascinante, gente. Eu acho que todo mundo merece, sim. Você sabe conquistar isso a partir do momento que você consegue se realizar como cidadão, pessoa, como ser humano, como mãe, como pai, como filho, né? Então a gente tem essa capacidade, assim. Acredite em você e vá a fundo. Tá ok? Meu nome é Deise Neves e esse é o canal Comportamento em Forma. Muito obrigada.